Uma das trilogias mais famosas de todos os tempos é De Volta para o Futuro, sendo dirigida por Robert Zemeckis e Bob Gale e estrelada por Michael Fox e Christopher Lloyd. E por isso, no vídeo de hoje, vamos ranquear essa trilogia do pior ao melhor, fazendo uma análise de cada filme, dando a nossa verdadeira opinião. Bom, eu sou o Davi. Eu sou o Ricardo e sejam bem-vindos ao Cê Tá Ligado. Mas antes, se você gosta de conteúdo desse tipo, inscreva-se agora no canal, deixe o like e compartilhe para os amigos que gostam. Agora sim, bora pro vídeo. Bora lá! Ambientado no Velho Oeste, Marty recebe uma mensagem do Dr. Brown, na qual ele informa que vive agora em uma pequena cidade do Velho Oeste em 1885. Quando Marty descobre que Doc acabará sendo assassinado dias após o envio da carta, ele decide voltar no tempo mais uma vez para salvar seu amigo deste trágico destino. Bom, com certeza esse filme conseguiu finalizar a trilogia de uma forma excelente, sendo muito divertido e nem um pouco maçante, ou seja, mesmo que tenha quase 2 horas de duração, o filme consegue se desenvolver de uma maneira tranquila e com um ritmo fluido, com piadas engraçadas e boas atuações. E mesmo que o gênero faroeste estava meio saturado naquela época, por terem sido feitos muitos e muitos filmes na época em que foi gravado, o filme, ainda assim com alguns clichês, consegue trazer uma fórmula especial. Um faroeste mais engraçado, diferente e inovador, com várias cenas muito divertidas. Vale ressaltar também que essa mudança drástica de cenário, ambientação, figurino e enredo foi muito inesperada e contribuiu ainda mais para não trazer algo mais do mesmo. Ou seja, em vez de passar no futuro ou no presente, o rumo agora é totalmente novo. O filme agora se passa num passado bem distante, no próprio Velho Oeste, conseguindo de maneira equilibrada entrar no gênero do faroeste e ainda assim deixar a história dos outros filmes conectadas. Além disso, como se passa no Velho Oeste, o filme faz diversas referências e homenagens a diversos filmes westerns, deixando a história ainda mais interessante. Porém, o fato de se passar todo o tempo no passado torna muito menos relevante a viagem no tempo, um dos elementos principais dos outros filmes. A grande atração dessa trilogia acaba então ficando bastante tempo sem relevância, e a história acaba focando muito mais no faroeste, fazendo com que vários outros elementos não fossem explorados. Por exemplo, agradaria muito mais aos fãs se o DeLorean viajasse para outras épocas, muito mais distantes ainda, mas é claro que se houvesse mais viagens do tempo, teria que ter um objetivo maior e isso seria um pouco difícil de encaixar nessa trilogia. De Volta para o Futuro 3 também possui alguns furos de roteiro, mas que não atrapalham muito a trama principal. Ainda assim, é um filme bom, que consegue entregar muito bem o que propõe e que traz um final ainda melhor, digno para a franquia e dando destaque principalmente à maneira como eles saíram do Velho Oeste. Além disso, a introdução de personagens novos são destaque para esse filme, principalmente aquele parente do Biff, aquele cara do Velho Oeste. Eles focam bastante no vilão principal ser sempre o mesmo, e isso dá muito certo e é muito bem feito. Portanto, De Volta para o Futuro 3, mesmo que seja um pouco mais fraco em relação aos outros filmes, ainda assim é um filme ótimo que vai ser lembrado por muito tempo. E é por isso que deixamos De Volta para o Futuro 3 em terceiro lugar. Marty McFly e o Dr. Brown viajam de 85 para 2015 para evitar que o filho de Marty estrague o futuro da família McFly. Porém, seu arqui-inimigo Biff Tannen rouba a máquina do tempo de Doc, o DeLorean, e usa para alterar a história em seu benefício, forçando a dupla a retornar a 1955 para restaurar a linha do tempo. A ideia do futuro, construída pelo diretor, e a ambientação do ano de 2015 consegue trazer uma experiência muito adorável para quem está assistindo. Isso porque transmite a ideia de como seria esse ano de uma forma alternativa, e não o verdadeiro 2015 que a gente presenciou. É muito legal ter uma percepção acerca do futuro de uma forma muito diferente do que vemos em vários outros filmes. Aqui a gente consegue ver cada detalhe, os carros, as lojas, as referências, como o próprio tubarão em 3D, referenciando o filme do Spielberg. Tudo isso é construído da forma mais detalhada possível, tornando o filme ainda mais imersivo e mais interessante de assistir.
Além disso, o filme consegue ser ainda melhor, explorando de maneira significativa e desenvolvida as possíveis linhas do tempo alternativa, como vemos naquele mundo distópico onde Biff alcança o poder. Assim, o filme consegue trazer um enredo completamente inovador para o gênero da ficção científica e desenvolver ainda mais a viagem no tempo. Uma das coisas mais da hora que o filme propõe. A própria trama do Biff continuar sendo o vilão da história e o jeito como eles introduzem essa nova linha do tempo ficou muito bem explicada e consegue mostrar muitos pontos que vemos pela primeira vez no cinema. Além disso, o filme possui alguns pontos negativos, que valem a pena serem ressaltados, como a própria forma que os efeitos especiais evoluíram. Várias cenas que se passam no ano de 2015 têm alguns efeitos especiais que transmitem uma sensação de passado ainda por cima, como se estivessem sendo vivenciados em 1985. Talvez, se eles investissem um pouco mais nos efeitos quando estivessem principalmente no futuro, esse futuro poderia ser ainda mais real do que foi apresentado e poderia passar uma imagem ainda mais interessante. Ou seja, haveria então uma drástica mudança, principalmente nos efeitos especiais e práticos quando eles vão para o futuro. E sim, quando eles vão para o futuro, é claro que o cenário muda totalmente, mas aqui a gente está falando mais dos efeitos especiais. De Volta para o Futuro 2 é um filme realmente encantador que conseguiu continuar o primeiro filme sem se perder no desenvolvimento, continuando ainda com piadas nas horas certas, vários momentos divertidos e uma trama muito inteligente mesmo. Esse filme tem muitas cenas memoráveis e principalmente as linhas do tempo alternativas são muito bem feitas. O roteiro, por sua vez, é muito sólido e consistente. O tema abordado é muito bem feito e a fotografia também estão incríveis. É um filme excelente. E é por isso que deixamos De Volta para o Futuro 2 em segundo lugar. O primeiro filme da trilogia e o mais famoso se passa em 1985 sob óptica de Marty McFly, um adolescente que tem um doutor doido chamado Dr. Brown como amigo. Certo dia, o doutor lhe mostra sua nova invenção da vez, uma máquina do tempo, em um DeLorean, sim, um carro. Porém, depois de quase ser morto por terroristas que aparecem repentinamente, Marty vai sem querer à década de 1950, precisamente em 55, onde fica preso e não consegue mais voltar para o seu tempo atual. Então, ele precisa ir de volta para o futuro. Pronto, um plot sinceramente perfeito. A ideia de viagem no tempo na época podia transmitir a ideia de que seria um filme muito técnico, cansativo e complicado de assistir, mas felizmente esse não é o caso de Volta para o Futuro. Sim, o filme pode focar bastante em conceitos técnicos, principalmente o DeLorean ali, mas a linguagem é muito simples e adequada para qualquer pessoa que assiste. Algo que foi completamente simples de ser explicado e que todas as pessoas conseguiram entender. Além disso, o filme foca bastante na nostalgia do século passado e consegue entregar um prato cheio de referências, homenagens com uma trilha sonora que deixa tudo ainda melhor. Temos que ressaltar também que esse ótimo filme de viagem no tempo, um dos melhores da história, foi feito em 1985. Um filme que, para essa época, foi realmente revolucionário, tanto pelo roteiro, a ideia de viagem no tempo e como é representado e feito pelo meio audiovisual, e também pelos efeitos gráficos e a fotografia. Os efeitos gráficos para a época são realmente muito bons, principalmente o DeLorean. Uma cena muito da hora, mas que vale lembrar que é a cena final do filme, uma cena curta, mas que é realmente muito boa, com o DeLorean voando ali no final e a fotografia do filme em si, a trilha sonora e etc. Esse filme foi bem diferente para a época e veio sim inovar o cinema a partir dali. O primeiro filme da trilogia com certeza é um dos filmes mais icônicos dos anos 80, com um plot sinceramente incrível. Dá pra perceber com clareza o equilíbrio entre vários gêneros que o filme conta, ou seja, mesmo que o foco seja a viagem no tempo, o mesmo reserva um tempo necessário somente para a ação, para dar risada e também para o romance ali no momento com os pais de Marty. Vale ressaltar que o filme teve um orçamento até que caro para a época, de 19 milhões ali, mas que conseguiu lucrar muito nas bilheterias, com aproximadamente 400 milhões de dólares. De Volta para o Futuro é uma trilogia sinceramente perfeita. Tem vários personagens icônicos, uma trama muito bem feita e é um filme que mostra uma jornada muito bem trabalhada. Exatamente, Ricardo. De Volta para o Futuro é uma das trilogias que eu mais curto. Pode ter alguns pontos ali que não são muito bons,
mas que com certeza, como um todo, é uma obra perfeita. Eu gosto demais de Volta pro Futuro. E é por isso que deixamos ele em primeiro lugar. Então, nós ficamos por aqui de novo. Se gostou, deixa o like, se inscreve e aperta o sininho. Isso aí, e se vocês quiserem mais vídeos como esse, analisando trilogias ou até uma saga de filmes, mas isso daí vai de vocês. Então, muito obrigado por assistirem até aqui e falou! Falou, galera!